Vamos falar um pouco sobre a equação logística, que foi um exemplo que eu passei no vídeo da aula sobre equações de Bernoulli. Uma equação logística é uma equação da forma y' igual a vezes y menos b vezes y quadrado. Na verdade, é um pouco mais que isso, mas vamos trabalhar com esse exemplo. Isso aqui, na verdade, é um tipo de uma equação logística. Essa equação logística, por exemplo, pode ser utilizada para você estudar populações. Então, vamos pensar no nosso exemplo, durante todo esse vídeo, uma população de peixes em um determinado lago. Se você, por exemplo, fosse modelar a população de peixes em um determinado lago, você poderia trabalhar somente com essa parcela, y' igual a vezes y. O problema desse modelo é que você está dizendo que a sua população de peixes ela cresce infinitamente e exponencialmente. Ela pode até crescer exponencialmente, mas não infinitamente, né? Porque isso não é um modelo muito razoável. Daí entra esse termo menos by quadrado. Esse termo menos by quadrado é meio que um termo de inibição, ou seja, é um termo que você consegue dar um controle para a população de peixes. Até porque, se tiver peixes demais no lago, pode ser que tenha uma escassez de alimento. E tendo escassez de alimento, vão morrer mais peixes. Então daí, por exemplo, esse pequeno ajuste com menos b ao quadrado. A e b aqui são constantes. Vou supor que ambos são constantes positivas, para simplificar aqui a nossa descrição, nosso modelo. E vamos estudar um pouquinho mais essa equação. Essa equação é autônoma, porque não aparece o tempo aqui. Se você quiser resolver essa equação, ele está naquele formato da equação de Bernoulli, basta ver o vídeo da aula passada, mas vamos estudar essa equação naquele formato das equações autônomas. Primeiro eu vou fatorar essa expressão. E para fatorar essa expressão, o nosso f de y, vamos colocar assim, eu vou botar em evidência o a vezes y, ou só o y. Eu acho que vou colocar o a vezes y, isso mesmo. Então, colocando em evidência o a vezes y, nós vamos ter aqui 1 menos b sobre a vezes y. Então, colocando a vezes y em evidência, nós chegamos a essa parcela. Na nossa literatura, no livro do Boyce, ele costuma usar a seguinte notação. Ele costuma chamar de R o nosso A e costuma chamar o K o A sobre B. Até porque você pode estudar isso aqui por uma outra abordagem. Ao fazer a substituição aqui, nós chegamos à seguinte expressão. Y' igual a R vezes Y multiplicado por 1 menos y sobre k. Chegamos a essa expressão. Estudando via equações autônomas, ou seja, enxergando isso aqui como f de y, na hora que você esboça o gráfico do f de y, isso aqui é uma parábola com concavidade para baixo. Na hora que você aplicar distributivo, você vai ver o menos y quadrado. Então, vamos esboçar o gráfico desse nosso f de y. Deixa eu até destacar isso aqui. Então, estou pensando nisso aqui como um f de y. Para cada y você tem um f. Então, na horizontal, vou colocar y. Na vertical, f de y. E aí o gráfico dessa função, uma parábola com concavidade para baixo. E ela intercepta nos eixos quando y for zero ou quando y for igual a k. Lembra que eu comentei que como a e b estou supondo positivos, k também é positivo. Temos o nosso f de y, e aí aquele mesmo esquema que a gente fez lá nas aulas de equações autônomas. Vou até esticar um pouquinho mais o eixo para facilitar a visualização. Se você, por exemplo, começa com y0 entre 0 e k, como o nosso f de y é positivo, quer dizer que a derivada é positiva. Se a derivada é positiva, quer dizer que a função está crescendo. Se você olha para cá,
função é negativa, derivada é negativa, a função está decrescendo. O que a gente enxerga aqui é que a solução y igual a k ela é assintoticamente estável. E mais ainda, pensando agora numa modelagem de população de peixe. Se a sua população de peixe, obviamente, for diferente de zero, e obviamente positivo, porque não existe uma população de peixe negativa, com o passar do tempo, a tendência é que a população de peixe se estabilize em uma quantidade K. Então, essa é a análise inicial que estamos fazendo na equação logística, especificamente o estudo de uma população de peixes. E aí, a próxima parte desse vídeo, vamos trabalhar com outro modelo, acho que se fala modelo de Schaffer, vou chamar de Schaffer. E esse modelo te permite calcular o quanto você pode se esforçar, o quanto que você pode pescar os peixes, de modo que essa pesca seja sustentável. Porque se você pescar peixe demais, a espécie pode entrar em extinção. Então, como é que você pode pescar de tal modo que a espécie se mantém, a população se mantém bem estável e ao mesmo tempo você consiga extrair o máximo de recurso possível? Vamos para então a próxima parte do vídeo. Vamos para a segunda parte então dessa aula, que é o modelo de Schaffer, não sei, acho que é Schaffer, que é basicamente assim: estamos num contexto, por exemplo, uma população de peixes e estamos analisando a população de peixes com o passar do tempo, mas ao mesmo tempo queremos extrair esse recurso, pescar alguns peixes. E aí o que acontece? Aqui é a equação logística que a gente viu no bloco anterior, e aí nós queremos pescar peixes de tal modo que a espécie ainda se mantenha firme com o passar do tempo. E aí eu vou acrescentar esse termo menos E vezes Y, que significa o quê? Esse E ele vai medir o esforço para explorar peixes. Então, se o valor de E for muito grande, ou seja, se explorarmos muito peixe, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar negativo, e a derivada sendo negativa, a solução y igual a zero vai ser assintoticamente estável, e ou seja, a espécie vai entrar em extinção. Uma coisa que eu vou supor, acho que isso dá para comentar mais para frente, então vamos estudar essa EDO. Como é uma EDO autônoma, eu vou esboçar o gráfico dessa função aqui. Então, primeiro eu aplico a distributiva, depois de aplicar a distributiva, eu coloco menos RK vezes Y em evidência e nós chegamos a essa expressão. É mais fácil esboçar o gráfico nesse formato. Então, chamando isso aqui de f de y, o gráfico dessa função, para isso vou ter que acrescentar uma hipótese adicional. Eu preciso supor que isso aqui seja um número positivo. Mas para isso ser um número positivo, o nosso esforço tem que ser menor do que R. Então isso aqui vamos supor, até porque se o esforço for muito grande, a espécie entra em extinção. Daqui a pouco eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa hipótese. Mas supondo que E é menor do que R, ou seja, que E sobre R é menor do que 1, a nossa outra raiz se encontra aqui, uma parábola com concavidade para baixo. Vou chamar essa raiz de y2, e o y2 é simplesmente isso aqui, k multiplicado por 1 menos E sobre R. Então, mais uma vez, se o nosso esforço fosse igual a R, nosso y2 seria igual a zero, ou seja, um esforço igual a R provoca a espécie entrar em extinção. Não é o que queremos. O que queremos saber é qual é a taxa que podemos pescar peixe de modo sustentável. E aí é o seguinte, se vocês observarem para essa expressão número 1, nós vamos definir a seguinte função. Y maiúsculo sendo simplesmente igual ao esforço multiplicado por y2. Lembrando que esse y2 ele é assintoticamente estável, ou seja, se E for menor do que R,
todas as populações aqui, intermediárias ou superiores, com o passar do tempo vai tender a y2, que é justamente essa relação aqui. Então esse y, que é igual a E vezes y2, é o quê? É o esforço vezes a sua solução assintoticamente estável, ou seja, a sua população para ter suficientemente grande. Esse y ele tem um significado a mais, que é justamente a taxa de pesca sustentável. De pesca sustentável. Ou seja, você pode pescar nessa proporção que, com o passar do tempo, a população de peixes não vai entrar em extinção. Claro, mais uma vez, reforçando, supondo que o esforço é menor do que R. Isso fica mais claro ainda quando você substitui na equação número 1 por y2. Porque o que acontece? Em 1, quando você troca o y por y2, a gente já, como essa parcela é igual a essa parcela, a gente sabe que y2 é raiz. Se y2 é raiz, acho que nem preciso colocar esse em 1 aqui, dá para falando aqui que é mais fácil. Como y2 é a solução dessa função, é a raiz dessa função, mas essa função é igual a essa função, quando você troca o y por y2, isso aqui dá zero. O y' dando zero quer dizer o quê? Que a população de peixe nem cresce, nem decresce, se mantém constante. Y' é igual a zero. Então, o que acontece? Se você fizer E vezes y2, essa taxa aqui vai ser sustentável. Simplesmente analisando esse modelo. Nosso objetivo é avaliar qual deve ser o nosso esforço de tal modo que a espécie se mantenha firme e forte, mas ao mesmo tempo a gente possa extrair o máximo de recursos possível. Mas observe que esse y está dependendo de E. Então, se você trocar ali as informações, o nosso y maiúsculo, pensando ele como uma função que depende de E, ele vai ser igual a E vezes y2. Mas quem é y2? Essa expressão. K, acho que dá até para colocar aqui o K para fora, né? Então aqui vai ficar K vezes 1 menos E sobre R. Então, para cada valor de E, você tem um Y maiúsculo. Em outras palavras, para cada valor de E, você tem uma taxa de pesca sustentável. Nosso objetivo é encontrar o valor de E de tal modo que esse Y seja o máximo possível. Ou seja, eu quero pescar o máximo de peixe possível, mas ao mesmo tempo que seja sustentável. Ou seja, estou buscando o valor de E que maximize a nossa função. Mas se você esboçar o gráfico dessa função, em função de E, o que eu estou querendo dizer? Se você pensar na horizontal E e na vertical o Y de E, nós temos uma função de segundo grau, né? Porque só você aplicar a distributiva. Então você vai ter um menos E ao quadrado aqui. Como é menos E ao quadrado, aí novamente o E é positivo, o K é positivo. Então é uma parábola com concavidade para baixo. E as raízes são o zero e o E é igual a R minúsculo. Então a parábola, concavidade para baixo. E aí nós temos isso. O nosso objetivo é encontrar o valor de E que maximize essa função. Bem, vai ser o x do vértice. E até mesmo pela própria simetria da parábola, fica claro identificar quem é o nosso x do vértice, né? Porque o que acontece? Esse vértice tem a propriedade de esse ponto ser simétrico a este. Então, bem, se a distância total de 0 até R mede R, e isso aqui divide esse segmento à metade, então esse cara aqui tem que ser R sobre 2. Ou se você quisesse, era simplesmente calcular o x do vértice. Mas se o seu esforço, então se o seu esforço é igual a R sobre 2,
você vai conseguir pescar o máximo, você vai ter a maior taxa possível de pesca e de modo sustentável. Por que isso? Porque se você, por exemplo, pescar demais, vão ter menos peixes na água. E aí, tendo menos peixe na água, vamos dizer assim, a sua taxa fica menor. Se você pescar de menos, você vai simplesmente extrair menos recursos. Então, a maneira de você equilibrar as duas coisas, para você ter o maior nível de produtividade possível, bem, é justamente fazendo E ser igual a R sobre 2. Inclusive, vale a pena até destacar o que acontece quando E for igual a R. Quando E for igual a R, o que acontece? A taxa de sustentabilidade fica igual a zero. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que a taxa de pesca para a sustentabilidade seja o máximo possível. Então, às vezes, você se esforçar demais, você vai ser menos produtivo na pesca. E a produtividade máxima é justamente essa proporção R sobre 2. É uma aplicação bem interessante, né? Porque envolve a área de biologia e é uma forma de você estudar, modelar problemas que envolvam, por exemplo, caça e pesca. Então você quer analisar se a cadeia está estável, se existe um equilíbrio no ambiente, você pode usar esse modelo para analisar se o ambiente está em equilíbrio ou não. E é isso, espero que vocês tenham entendido essa aplicação. É mais uma das aplicações que nós temos para as EDOs de primeira ordem e até a próxima.